Fala pessoal, tudo bem? Gente, eu vou corrigir com vocês mais uma questão da prova de língua portuguesa do Colégio Militar de São Paulo do ano de 2022. Tudo bem? Só avisando para vocês que essa questão, ela exige um pouco mais de atenção de vocês, meus queridos. Vocês precisam ler o enunciado com bastante cuidado e prestar bastante atenção e observar, analisar o que a questão está pedindo. Tudo bem, gente? Então, vamos juntos para a questão. Me acompanhem na leitura. Bom, só avisando também para vocês que essa questão na prova é a questão 25, mas aqui na nossa playlist nós já estamos corrigindo a nossa 9ª questão. Tudo bem? Então, vamos lá. O texto faz referência a histórias antigas e universais publicadas e voltadas para o público infantil. Então, o texto, ele nos faz referência. Ele nos faz lembrar o quê? O texto que analisamos da tirinha. Ela nos faz lembrar uma fábula. E uma fábula bastante conhecida de vocês, que é qual? É a fábula da cigarra e da formiga. Certo, gente? É a fábula da cigarra e da formiga. Da cigarra e a formiga. O texto analisado nos remete a uma fala, nos faz referência, nos faz lembrar uma fábula, que é a fábula da cigarra e da formiga. Apesar do texto analisado não ter uma formiga, nós temos lá o cupim, mas lá nós temos a cigarra. Tudo bem, gente? Então, o texto analisado nos faz lembrar, nos remete à memória, nos remete à fábula da cigarra e da formiga. Tudo bem? E as fábulas, elas têm uma característica, elas têm características próprias. E qual uma característica muito conhecida nas fábulas é o quê? São os animais falarem. Certo? Então, isso também nos lembra, nas fábulas, elas têm uma figura de linguagem bastante conhecida, que é o quê? É a prosopopeia. Vocês sabem o que é a prosopopeia? Vocês sabem que figura de linguagem é essa? Bom, a prosopopeia, ela é uma figura de linguagem que dá características humanas a quê? A animais. Características humanas a animais. Quais são essas características? Falar, sentimentos. É isso. Tudo bem, gente? Falar, características humanas. Falar, os animais, eles falam, eles têm sentimentos, eles têm voz. Tudo bem? Então, voltando para a questão, que gênero textual é esse? Eu já até respondi para vocês, né? É uma fábula. O texto nos faz referência a uma fábula, que é a fábula da cigarra e da formiga. Na fábula da cigarra e da formiga, nós temos o quê? Nós temos uma cigarra que é preguiçosa, que só quer saber de cantar, e temos também uma formiga que trabalha no verão para o quê? Para ter os suprimentos, para ter o alimento necessário para sobreviver durante o período do inverno. Tudo bem, gente? Então, vocês precisam também ter outro cuidado, que qual é? Vocês podem confundir essa questão com a letra A. Vocês podem confundir a letra A. Por quê? Porque apesar de nós termos analisado uma tirinha, né, uma história em quadrinhos, a questão, ela pede o quê? Aqui vocês precisam prestar atenção que o texto faz referência. A qual texto, certo? A qual texto a história nos faz referência? A
fábula. Ela nos faz referência à fábula, que é a fábula, nos faz lembrar da fábula da cigarra e a formiga. Tudo bem, gente? Então, só repetindo aqui para vocês que esse tipo de questão vocês precisam ter bastante cuidado na hora de resolver a prova de vocês. Por quê? Porque vocês podem confundir, pensar que é uma coisa e é outra, e a resposta ser outra, pensar que é uma alternativa e o gabarito ser outro. Tudo bem, gente? Então, espero ter ajudado vocês, meus queridos. Fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima aula.